Boa noite. Beleza? A paz do Senhor, não sei como que vocês se saudam, mas obrigado pela oportunidade. O Arthur não está aí, mas então fica o meu agradecimento pelo convite. E na realidade, eu queria compartilhar algo que Deus tem feito na minha vida, que Deus tem ministrado ao meu coração. Então, meu nome é Cleverson, na realidade. Meu apelido é Café porque eu faço grafite, eu trabalho com grafite, então por isso que o codinome acaba vindo antes que o nome, né? Então, podem me chamar de Café sem problemas. E, na realidade, hoje a gente vai fazer uma conversa e eu queria conversar um pouco com vocês sobre o que eu faço e como Deus tem se manifestado e tem agido nesse meio. Então, eu trouxe uma apresentação lá para a gente conversar, falar sobre uns textos. Então, eu congrego na... Então, se fosse para dar um título, estamos dando um título para a apresentação, então seria a arte como manifestação do divino. Porque eu faço grafite tem 15 anos e, de certa forma, há tão pouco tempo eu consegui entender a arte e as expressões artísticas de maneira geral, como a foto, o vídeo, a dança, a música, o teatro, a escultura, um cara que escreve uma prosa, enfim, o escritor, como formas de arte que expressam Deus, que expressam o divino. Então, meu nome é Cleverson, né? Eu faço parte da The Blessing Church, que é uma igreja ali no Xaxim. Só para vocês me conhecerem um pouco, né? E a minha pastora lá é a Camila, casada com aquela pessoa linda ali, que é a Tainá. Valeu, obrigado. Beleza. Tem 3 anos que a gente é casado. E que mais? Hoje, na realidade, eu dou aula para crianças em algumas comunidades carentes, aula de desenho, de grafite, de arte, enfim. E, entendendo isso, eu queria conversar com vocês, então, sobre como a arte ela expressa o divino, né? Porque, por exemplo, né, na minha caminhada cristã, eu nasci num lar evangélico, né? E até então, assim, quando eu ia em alguns lugares ouvir falar sobre arte, eu ouvia apenas a dança, a música e o teatro, assim, que era um tanto quanto limitado para mim, porque eu sempre desenhei, eu sempre fiz grafite, desde quando eu me entendo por gente, assim, desde quando eu me entendo como crente, então eu sempre fiz grafite e eu não me encaixava dentro disso, assim, né? Tipo, iam falar sobre Deus nas artes e tal, e eu ia lá, tipo, nossa, Deus, então eu vou ouvir, né, dizer que eu também posso expressar o Senhor através do que eu faço. Eu chegava lá, tipo, eu não me enquadrava, então eu, assim, sempre me questionei, e hoje o meu questionamento é esse, assim, sabe? Tipo, aonde estão os nossos poetas cristãos, aonde estão os nossos cronistas, onde estão os nossos escultores, onde estão os nossos pintores, aonde estão esses homens de Deus que revelam Deus realmente através das artes? Porque, querendo ou não, dentro da nossa história, da história evangélica protestante, a gente deixou as artes para o diabo, querendo ou não, né? A gente diz que ele é o pai do rock, que ele é o pai de tantas coisas, que ele usa e abusa para pregar uma mensagem, para proclamar uma mensagem, onde nós não estamos inseridos. Então, hoje, pensando nessa questão de áreas de influência, que a gente ouve falar hoje com muito mais frequência, que a igreja tem que estar nessas áreas de influência, entendendo que hoje eu faço parte de uma área de influência, que é as artes, então eu tento expressar o divino e trazer o reino através disso que eu faço. Então, a minha pergunta fica para vocês, né? Não sei quantos de vocês escrevem ou tem alguma aptidão artística, tipo, que vocês realmente usem para revelar o divino através disso que vocês fazem. Então, só trazendo um pouco para a Bíblia, né? Tipo, que na realidade é um processo de construção. Estou construindo isso, estou pensando sobre isso, estou ouvindo falar sobre isso. Então, a coisa ainda está um tanto quanto crua. Mas quando surgiu o convite do Arthur, eu super aceitei assim por poder conversar com vocês e dizer tudo que Deus tem feito, assim, e motivar vocês para que vocês continuem sendo quem vocês são, né? Então a gente vê ali em Gênesis 1:10, né, essa questão de que Deus ele sempre foi um Deus artístico, né? Porque ele criou do nada todas as coisas, né? Então
como não pensar Deus um Deus artístico e criador, que criou todas as árvores de diferentes formas, com diferentes folhas, com diferentes texturas, que não criou as coisas iguais, né? Que criou tantas nuances de cor de céu que a gente vê, e no fim da sua obra, né? Então ele fez a sua obra mor, que foi o homem, ele foi um escultor ali naquela hora, né? Porque do barro ele formou o homem, então ele se tornou um escultor, ele foi um escultor nesse momento, então ele moldou a gente, todos os detalhes, mínimos detalhes que a gente tem do nosso corpo, e soprou algo, né? Nesse ser. Então em Gênesis 2:7 a gente vê que ele soprou algo nele, né? Então pensar em arte, pensar em um ser artístico, nós deixamos algo de nós na nossa obra, né? Assim como Deus, um Deus artístico, ele deixou algo dele na obra dele, que somos nós. Ele soprou algo dele nesse ser homem, né? Feito de barro, e tornou essa obra vivente. Então, pensando nisso, nós como artistas deixamos algo de nós impressos em tudo que a gente faz. E se nós somos cristãos, se nós revelamos o reino, revelamos Deus, revelamos a eternidade, a gente deixa algo da eternidade nessa obra que a gente produz. Então Deus ele dividiu esse privilégio, né, com o homem de ser co-criador com Deus. Porque Deus criou todas as coisas, criou todos os animais e chamou o homem. Vem aqui, homem, dá um nome para esses seres viventes aí que eu criei. Tipo, seja co-criador comigo, crie junto comigo. Deus ele nos deu o privilégio e a oportunidade de participarmos desse momento de criação com Ele. Então, hoje pensar em ser artista, em fazer arte, é pensar que Ele me dotou com esse dom de criar. Então, pensando nisso, Ele dividiu com você e comigo esse privilégio de ser co-criador com Ele. Então, vamos para o próximo. Só que aí eu queria, então, usar essa frase do Francis Bacon. Está no livro Arte e a Bíblia, que ele fala assim, né? Enfim, a gente sabe da queda. Então, na queda, o ser humano ele perdeu ao mesmo tempo o estado de inocência e o domínio sobre a natureza. Entretanto, ambas as perdas podem até certo ponto serem reparadas, ainda nessa vida. A primeira por meio da religião e da fé, e a segunda pela arte e pela ciência. Então, a gente vê que a arte ela tem um papel também de auxiliar a gente a cumprir o nosso papel enquanto homem criado à imagem de Deus, que é dominar sobre as coisas, né? Então, através da arte, a gente tem essa possibilidade, de novo, de dominar sobre as coisas, né? E expressar Ele. Então, sendo assim, né, o próximo slide, a arte e a ciência ela tem um lugar na vida cristã. Nós cristãos que somos guiados pelo Espírito Santo e estamos debaixo do senhorio de Cristo, devemos aumentar o nosso interesse pelas artes, usar a arte para glorificar a Deus, e uma obra de arte ela pode ser em si uma doxologia, que é uma forma de adorar Ele. E a arte, ela, pensando então nessa questão de glorificar Ele através da arte, entender que como seres dotados de um dom criativo, tudo que nós fazemos glorifica Ele. Então, porque né, às vezes a gente acaba pensando na arte apenas como um meio de passar uma mensagem, mas a gente, né, lendo, a gente percebe que o simples ato de se fazer arte, produzir uma boa música, produzir um bom texto, produzir uma escultura, já revela algo de Deus para os homens, né? Então, pensando nessa questão de arte, vendo na Bíblia, ela sempre esteve inserida no templo, né, como forma de ornamento e de enfeite. Então, a gente vê a arte ligada diretamente à adoração. Se a gente pensar que nesse ambiente, no Santo dos Santos, onde o homem ele entrava apenas uma vez ao ano para oferecer um sacrifício, a arte ela estava lá. Existiam os querubins em cima da arca, existia uma coluna dentro daquele espaço, onde ela estava apenas para enfeitar, ela não tinha uma funcionalidade de sustentação de nada, que ela tinha umas romãs azuis. Então, a arte ela estava ali, ela estava inserida dentro desse espaço de adoração. Então, a música, infelizmente, ela não estava. A dança, infelizmente, ela não estava. Então, só que a gente fala muito pouco sobre, né? A gente apenas fala muito sobre a música, sobre a dança e tal, mas a arte plástica em si, a arte de um escultor em si, a gente acaba não comentando muito. Então,
esse estudo para mim tem sido um tanto quanto fundamental para hoje eu me manter fazendo o que eu faço, sabe? Me alimentar disso e ver que Deus, ele falou sobre isso, a Bíblia falou sobre isso, ela falou algumas coisas que hoje me servem e me fazem caminhar. Então, ali no texto ali de 2 Crônicas, diz que ele ornamentou o templo com pedras preciosas, o ouro utilizado era de parvim, e também revestiu de ouro as vigas do forro, as batentes, as paredes, as portas do templo, e esculpiu querubins nas paredes. Então, pensando hoje, por exemplo, no que eu faço, né, que é o grafite, em pensar que hoje a gente está ornamentando a nossa cidade, tá ligado? E levantando colunas de adoração a Deus através do nosso enfeite, através do nosso ornamento, para mim é tipo surreal, sabe? Pensar que eu não preciso escrever Jesus te ama, Deus é maior, enfim, fazer um coração e botar uma cruz, coisas clichês, sabe? Apenas expressar a minha arte e fazer bem feito para Ele, já rende glória a Ele. Então, para mim tem sido super libertador, assim, né? Então, com a queda, então, a gente perdeu essa apreciação, né, da arte das coisas belas, que ficou deturpado. Então, daí a gente usa um texto lá, né, para fazer com que nas nossas igrejas hoje a gente não tenha uma escultura, a gente não tenha nada tão artístico assim, né? Então a gente usa esse texto que ele é lido errado, né, de Êxodo 20, do 4 ao 5, que ele fala: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, não lhe prestarás culto, porque eu, Senhor, sou seu Deus, um Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Então a gente pega lá a primeira parte do texto, ele fala que então a gente não pode fazer nada, nenhum ídolo, nenhuma imagem, nada que represente nada, porque é pecado. Só que na realidade o texto ele é muito claro e ele fala que não é para a gente adorar essas coisas, né? E a gente, como homem, Deus sabe que a gente é tendencioso a adorar coisas, né? Então a gente troca a adoração ao eterno por coisas que a gente mesmo cria. Então, esse que é o grande perigo. Então, a proibição, na realidade, não era de fazer arte, mas apenas de adorá-la. Apenas não, mas sim de adorá-la. Então, em Levítico também fala isso, né? Levítico 26:1, que fala: não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra, para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Só que esse mesmo Deus, usando esse texto errado, que fala que não é para fazer ídolo, no próximo texto, em Números 21, do 4 ao 9, ele manda construir um objeto de arte, né, feito por alguém que entende desse material. Então, o próximo texto lá é de Números 21, do 4 a 9. Eu não vou ler ele inteiro, porque ele é um quanto grandinho, mas vocês lembram da passagem onde o povo estava sendo mordido pelas cobras no deserto, eles estavam morrendo, todo mundo lembra, né? E aí Deus manda construir uma cobra de metal, né, uma serpente, e colocar num poste, e aí quem fosse mordido e olhasse para essa obra, né, criada, ele ia viver. Então, como assim um Deus que diz que não é para criar e não é para fazer nada, daí nesse momento ele manda fazer? Então, só para a gente entender então que o fazer arte não é o problema é a gente adorar esse objeto. Tanto que, nesse episódio, com essa serpente, eles começaram a adorar ela, né? Então, ela acabou sendo destruída. Então, em 2 Reis, vai dizer assim: que removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso e ela era chamada Neustã. Então, a gente vê que um objeto que Deus mandou ser construído, porque quem curava não era o objeto, era Deus, porque a fé, olhando para o objeto, que ia fazer eles serem curados. Eles começaram a adorar esse objeto, essa serpente ainda estava ali, e eles começaram a adorar ela. Então, a problemática que a gente ainda tem hoje é adorar as coisas que Deus nos dá, sabe? É adorar as pessoas que a gente vê, que a gente gosta, adorar os dons e talentos que a gente tem, a gente começa a se adorar, enfim, porque a gente é tão bom e tal. Então, esse, na realidade, é o grande problema e é o que Deus... Ele sabe que nós somos tendenciosos a adorar as coisas ao invés de adorar Ele, né? Inverter essa situação.
Então, Jesus ele faz menção, né, dessa passagem lá em Números, porque daí em João ele fala isso, né, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, em João 3, 14 e 15, Jesus ele faz menção desse episódio usando uma obra de arte para comparar o seu sacrifício na cruz, sabe? Então, ele faz essa ligação com uma obra de arte também. Então, entendendo assim que o Cristo ele veio para restaurar todas as coisas e religar todas as coisas e redimir tudo, porque a gente entende que nele se cumpriu todas as coisas. Então, a gente, olhando para ele, a gente encontra essa cura para a nossa alma, né? A gente tem a nossa identidade restaurada e nele nós somos religados. Eu falo dessa questão de identidade, pode passar. Falar um pouco antes dessa questão de saúde. Porque, assim, então como é um estudo, essa arte, eu estava vendo algumas coisas e ela fala, então, que as pessoas que têm esse contato com a arte, que vão a algum evento artístico, elas têm a chance de se considerarem 60% maior de afirmar que são saudáveis em comparação a quem não frequenta um museu, um teatro ou um show musical. Dessa psicóloga, ela fala que, por meio de criar a arte, de refletir sobre os trabalhos artísticos, as pessoas podem ampliar o conhecimento de si e dos outros, aumentar sua autoestima, lidar melhor com a raiva, tristeza, estresse e experiências traumáticas. E, enfim, algumas coisas que eu tenho lido têm colaborado com esse meu fazer artístico ainda. Por quê? Entendendo que a arte ela leva a saúde para as pessoas de maneira física, ao apreciar, ao olhar, e entendendo que hoje esse fazer arte é uma expressão espiritual também, eu não estou apenas levando saúde para as pessoas de maneira física, mas de maneira espiritual também. Então, hoje, a minha busca do meu fazer artístico é que as pessoas olhem e sintam algo muito mais espiritual do que apenas um sentimento de, nossa, que bonito, nossa, que legal. Porque, entendendo essas questões de que a arte ela pode trazer essa cura, eu hoje entendo também que a arte ela pode trazer algo muito mais profundo para a vida das pessoas, porque nós somos esses seres espirituais que revelam o divino através daquilo que a gente faz, né? Então, pode passar. E pensando nisso, então, porque eu estava falando de saúde, eu estava falando de identidade, eu falo nessa questão porque eu, particularmente como Cleverson, eu cresci num ambiente, numa casa onde eu sempre ouvi falar, por exemplo, do meu cabelo, de que o meu cabelo era ruim, de que eu tinha que cortar, enfim, porque eu ficava mais bonitinho, porque eu ficava mais aparente. Então, de maneira bem intrínseca e dentro de mim, a minha ideia sobre Deus era que Deus errou comigo. Porque as piadas no colégio, por exemplo, elas fazem isso com a gente, né? Tipo, pô, cara, Deus esqueceu você no forno, né, cara? Aí eu ia para a igreja, eu via que eu tinha um Deus bom, que me criou a imagem e semelhança dele. Daí, tipo, pô, Deus, mas e aí? Isso é bom, tal, mas comigo você errou e tal. Então, de maneira interna, era isso que eu tinha, assim, tipo, pô, Deus, comigo você errou, né? Tipo, alguma coisa aconteceu de errado aí e tal, então você não foi tão bom comigo. Então, hoje, entendendo que Deus é um Deus criador, Ele me criou a imagem dele, e pensando nessa questão de arte, eu vejo que Ele acrescentou um pouco mais de pigmentação na minha cor. Ele não me esqueceu. Ele olhou um pouco para mim, tipo, ok, nesse eu vou pingar um pouquinho mais e beleza, vai ficar com uma coloração diferente. Acrescentei um pouquinho a mais de coisa nele. Meu cabelo, ele não errou também com o meu cabelo. Ele apenas quis enrolar um pouco mais, né? Tipo, esse aqui eu vou deixar lisinho, esse aqui eu vou enrolar, esse aqui eu vou deixar um pouquinho mais para cima. E então, entendendo a arte, na realidade, ela me fez entender a minha identidade, a minha personalidade, de que realmente Deus foi um Deus bom comigo. Realmente Deus me criou a imagem e semelhança dele. Ele olhou para mim, ele não me esqueceu no forno, ele olhou para mim. Então, a minha questão era essa, né, sobre essa questão da minha identidade, né, dessa minha negritude. Bora lá. E hoje, entendendo então que a arte ela tem um papel social também, vou citar uma frase da Nina Simone, não sei se vocês assistiram um documentário sobre ela, e ela falava que o artista ele tem o dever de mostrar os tempos em que vivemos.
Como ferramenta de transformação social, a gente deve usar a arte para combater essas desigualdades e promover a justiça. Então, a gente vive numa sociedade racista, né? A gente vive num ambiente preconceituoso, a gente nasceu num Brasil que se diz miscigenado, mas ele faz muita acepção de pessoas por causa da sua cor de pele, enfim. E eu passei por isso, nascido em uma Curitiba, onde a minha história me foi negada, né? Então eu nasci numa cidade onde eu nunca ouvi falar no colégio acerca, por exemplo, da história da Igreja Nossa Senhora do Rosário, né? Eu sempre ouvi falar dela como um ponto turístico em Curitiba, mas nunca ouvi falar de que a Igreja Nossa Senhora do Rosário, o nome dela é Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, porque os pretos construíram, né? Os negros escravos construíram, porque eles não podiam entrar na catedral. A catedral queimou, e aí os brancos começaram a tomar posse da Igreja Nossa Senhora do Rosário, e aí o nome acabou sendo mudado. Então, hoje, entendendo que eu tenho uma parte de história dentro dessa cidade, é saber que eu tenho uma identidade aqui, eu faço parte disso aqui também, né? Então, a mídia, ela presta esse desserviço, né, para a gente, enquanto população negra, enquanto homem negro nascido em Curitiba, né, onde a gente não vê uma propaganda, por exemplo, de margarina de uma família negra. Então, a mídia, de certa forma, ela me nega me ver em algumas situações, me nega alguns privilégios quanto a isso, né? Então, eu não me vejo no outdoor, eu não me vejo numa revista quando eu abro, né? Então, entendendo que hoje a arte ela tem esse papel de cumprir algo dentro da sociedade, e hoje eu fazendo grafite, eu trouxe toda essa carga para o meu desenho, por entender que eu tenho uma dívida como igreja de redimir uma comunidade inteira que foi negligenciada por anos e ainda é negligenciada por anos, né? Então, porque a gente trouxe essa carga, né, por exemplo, do catolicismo romano, né, que ele legitimou a escravidão. Eles falaram que o homem negro ele não tinha alma, então ele não é um ser humano, ele não foi criado por Deus, então a gente pode fazer com ele o que a gente quiser. Ok, foi o catolicismo, mas a gente não é católico, mas a gente é protestante. A gente, como protestante, a gente também legitimou o nazismo, né? Onde eles tentaram dizimar uma comunidade inteira de judeus por falar que os judeus mataram Jesus. Então a gente vai perseguir eles também. Então a gente foi conivente com essa perseguição. Então a gente tem uma dívida também como protestantes que somos. Então, hoje, para mim, falar de arte, falar de grafite, é falar de quem eu sou, é falar do que eu faço, é falar que ela é minha profissão, ela é o meu lazer, ela é o meu ministério, é a minha forma de comunicar algo de Deus através daquilo que eu faço. Eu não estou fracionado, a minha vida ela não é fracionada, né? Aqui eu sou crente, aqui eu não sou crente, aqui eu faço, aqui eu revelo, aqui eu não revelo. Eu entendo que o meu fazer artístico, o que eu faço é para Ele mesmo, então tem que revelar Ele. Então, os meus desenhos eles vão falar sobre isso, sabe? Eles vão falar de uma minoria oprimida que não é lembrada em Curitiba. Então, através disso, eu tento trazer essa identidade desse homem, dessa criança, dessa mulher negra, dela se olhar e falar, nossa, tipo, ela parece comigo e eu sou bonita. Tipo, uau, ela parece comigo e eu me sinto bem. O cabelo dela é legal e é igual ao meu. Então, porque isso acontece em várias situações, enquanto eu estou pintando, de realmente, às vezes, as crianças se verem no meu desenho, de falarem, nossa, o cabelo dela é igual ao meu, tipo, e ela, tipo, se gostar, sabe? Então, isso, para mim, me diz que é isso aí, né? Estou no caminho certo, é o que Deus queria, de trazer realmente essa visibilidade para essa criança. Então, o grafite, ele convida a gente a reolhar a cidade, a reolhar o outro e reolhar a si mesmo. Então, entendendo que a arte ela tem esse papel espiritual e não apenas físico e material, de olhar e achar bonito, mas é a pessoa olhar e ter um momento de reflexão e introspecção e tipo, uau, Deus. E então, na realidade, para mim, hoje a arte ela tem esse significado, sabe? Um significado um pouco mais profundo apenas de um olhar técnico, né? Bacana, o trabalho dele é legal. Então, né, para vocês conhecerem um pouco assim do que eu faço, né? Do meu desenho, do meu traço. Então, os meus desenhos eles vão falar de África, eles vão falar de turbante, eles vão falar de pinturas
de homens e mulheres negras. Volta um pouquinho. Então, né, por exemplo, essa foi um evento que a gente participou. E eu, né, deixei uma mensagem, em alguns desenhos eu coloco alguma escrita, às vezes não. Então, questionando realmente essa questão histórica que me foi negada, sabe? Tipo, enquanto curitibano, enquanto homem negro, né? Onde nos colégios a gente não aprende sobre essa história de Curitiba, de que, né, existe uma estátua de uma mulher negra em Curitiba, enfim, sobre a estrada férrea que foi construída, possibilitando o transporte de erva mate, foi construído por 2 homens negros, irmãos Rebouças, que tem homenagens na nossa cidade e a gente nem sabe. Então, eu não sabendo disso, eu não tenho em quem me espelhar, sabe? Então, são histórias que me foram negadas e elas acabam sendo esquecidas. Então, são algumas mulheres com turbante que acabam relacionando essa questão do turbante muito com a macumba, mas, na realidade, as pessoas falam porque elas nem sabem, né? Então, é uma questão muito mais cultural. E entendendo o grafite também como uma forma social, né, de dar visibilidade para o invisível, né? Trazer a memória das pessoas, as pessoas que muitas vezes passam desapercebidas por elas, né? Então, esse foi um evento que a gente participou numa praça, onde o intuito é o Pimp My Carroça, né? O João conhece, o João Maloqueiro Vagabundo. A gente participou desse evento com carrinheiros da nossa cidade, né? Que catam materiais recicláveis, que prestam um serviço para a nossa cidade. Muitas vezes a gente nem valoriza o trabalho que eles fazem, a gente nem agradece, né, de certa forma. Eles são pessoas invisíveis, na realidade. Dentro da nossa cidade, o carrinheiro, o morador de rua, enfim, ele é um ser invisível, né? Então, a gente fez esse evento, a gente participou desse evento, onde eles receberam atendimento odontológico, psicológico, oftalmo, cuidaram dos cachorros deles e tal. E aí, no final, eles ganhavam uma pintura na carroça com esse intuito de chamar a atenção da cidade para o trabalho que eles realizam. Dar visibilidade para um trabalho, de certa forma, menosprezado, indigno, né, de certa forma. Então, hoje, a arte ela também tem esse papel de chamar e despertar a atenção nossa enquanto sociedade quanto à existência desses homens, né? E falando um pouco sobre essa questão de sentimento, assim, esse foi num evento que a gente fez, que eu participei com o pessoal da Congrega lá. Então, eu fiz um grafite e tal. E, enfim, hoje a minha inspiração vem muito de fotos. Então, querendo ou não, Deus me causa um sentimento vendo essas fotos. Eu quero retratar elas e muitas vezes eu não sei porquê, enfim. E aí, nesse evento, eu estava pintando e aí começa a me vir algumas coisas na cabeça. Então, para mim, essa imagem ela fala sobre situações que muitas vezes nós estamos. Então, um convite para a pessoa olhar essa arte, reolhar e se olhar, é sobre isso, sabe? Dela olhar e se sentir incomodada, tipo, no sentido de que essa imagem ela tá um quanto opressa, né? Tipo, ela parece que quer sair de algo, mas ela não quer, parece que está confortável, parece que não. Umas meninas vieram me falar, né, nesse dia e compartilhar comigo sobre, parece que ela está dormindo e tal, e fazendo uma leitura de nós, muitas vezes nós estamos nessa situação, né? A gente, às vezes, está aprisionado mentalmente, e espiritualmente e religiosamente, né? E a gente sabe que a gente tem que sair dessa situação de uma maneira um tanto quanto, às vezes, litúrgica. Eu estou falando, né, desse ambiente de igreja, porque, às vezes, a gente está tão condicionado a fazer coisas litúrgicas, né, e religiosas, e a gente está preso nisso, e a gente sabe que a gente tem que sair de todo esse sistema, mas a gente não consegue, né? Então, o meu desenho... Hoje eu tento buscar em Deus esse incômodo, de certa forma, nas pessoas, né? Delas sentirem algo, sabe? Tipo, nossa, eu acho que eu estou nessa situação, não sei. As pessoas vinham conversar comigo. Então, tem sido bem interessante, sabe? Entender que Deus está falando através desse tipo de manifestação também, né? Próximo. E... entendendo que, então, né, como igreja, a gente tem esse papel social também, de comunicar algo do reino para as pessoas, e algumas preocupações que a gente, quanto igreja, a gente tem que pautar, a gente tem que conversar, a gente tem que discutir, a gente tem que construir algo, né? Esse foi um evento que eu participei num colégio, falando sobre um evento Ebulição Marginal. E eu vim de um evento com a Jocum falando sobre o tráfico humano que eles fizeram, umas ações na cidade, conscientizando as pessoas sobre essas questões, coisas que muitas vezes a gente não discute, a gente não conversa, a gente não sabe
como acontece bem. Então, eu fiz esse desenho relacionado a isso, né? E para mim, o maior tráfico humano que existiu foi a escravidão, sabe? Tiraram pessoas da terra deles, aprisionaram eles e fizeram o que fizeram com eles. Então, para mim, ele é um homem, é uma pessoa africana que foi acorrentada, que foi torturada, enfim. E hoje isso também acontece. Pessoas estão sendo escravizadas, pessoas estão sendo torturadas, pessoas estão sendo roubadas da sua terra e sendo usadas em outros lugares. Então, são coisas que hoje, para nós, enquanto igreja, tem que ser a nossa preocupação também, sabe? E muitas vezes a gente não discute num ambiente de culto, então eu, como igreja, como participante desse corpo, eu tento levar essa discussão um pouco para as ruas também, né? Entendendo que é necessário também nesse ambiente de igreja que a gente está, conversar sobre, né? Ser resposta, né, para essas coisas, né? Ser resposta para toda essa mazela que a gente encontra. Esse foi outro evento também, então, convidado por um projeto lá, um coworking que eles estavam fazendo lá. E a ideia do projeto era como você vê uma Curitiba daqui 100 anos. E, enfim, né, pensando, refletindo, blá, blá, blá. Então, eu fiz um desenho ali relacionado a esse homem, né, ideal, que me lembra Da Vinci. E pensando nessa questão de cultura, né, que eu quero, né, uma Curitiba com um pouco mais de cultura, por entender hoje que a cultura e a arte elas podem transmitir algo de Deus também para as pessoas. E aí eu pontuei algumas questões que são pautas relevantes para a gente conversar como igreja, como pessoas inseridas nesse reino, nesse século, né, sermos respostas para isso, né. Então tem uns dizeres lá que é mais educação, menos redução, né, porque não acredito na redução da maioridade penal, mais respeito, menos racismo, menos bala, mais giz, mais grafite, menos cadeia, porque são situações que estavam nesse momento sendo discutidas. E, por exemplo, nessa situação que aconteceu com os nossos professores, né, que todo mundo sabe, enfim, né, teve uma situação, enfim, sobre a marcha, né, para Jesus, e onde a igreja ela não se manifestou sobre, né. Eu tive contato com um dos representantes da marcha, e aí eu questionei ele, tá, beleza, tá, vocês vão fazer a marcha, mas a gente vai se posicionar quanto a essa questão que aconteceu com os nossos professores, a igreja ela vai se posicionar contra tudo isso, o que vai ser falado lá? Vocês vão pautar alguma coisa e tal? Falar, não, a gente não vai se envolver com isso, porque não é muito da nossa conta, né? Então é melhor a gente não comentar. E por entender que nós, como igreja, a gente tem que ser resposta para isso, e no momento onde a gente tem voz, a gente se cala, eu acho que nós somos negligentes com o que Deus colocou para a gente fazer, sabe? Porque, biblicamente falando, ele fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Então, muitas vezes, não é fazer o mal que faz a gente pecar, mas quando a gente negligencia o bem que a gente pode fazer, né? Então, quando a gente não se manifesta em favor do oprimido, a gente está no papel de opressor. A gente se calar e não se manifestar em favor desse oprimido, a gente está fazendo esse outro papel, né? Então, por isso que eu coloquei alguns dizeres desses para a gente questionar, né? Enfim, outro evento também que eu participei. Então, meus desenhos são sempre mulheres e homens negras, nem sempre tem uma cruz, nem sempre tem um dizer, né, sobre Jesus e tal, mas são algumas questões que a gente tem que conversar. Então, essa foi uma campanha que estava rolando mundial quanto ao sequestro de meninas nigerianas, né, que estava acontecendo. E aí tinha essa hashtag, né, Bring Back Our Girls, né, pedindo que tragam as nossas meninas de volta. E, enfim, por entender que a gente, no mínimo, tem que orar sobre essas questões que acontecem tanto localmente como mundialmente, só que a gente acaba não discutindo, então a gente nem sabe o que está acontecendo. Então, eu uso hoje o meu trabalho para trazer essas questões em pauta, né, para trazer essas questões para as pessoas conversarem e discutirem, né. E outra questão que foi tanto quanto discutida, então, né, foi sobre essa questão do fim do genocídio da população negra, né, esse foi um desenho que eu fiz num evento também. Então, eu fiz um menininho com arma, e isso também gera um certo desconforto, gera um choque, né, porque a gente não gosta de ver as crianças com armas, mas a mídia mostra essas crianças com armas e a gente não choca muito.
Então, aí eu fiz esse desenho e as pessoas vieram, né, me questionar, nossa, mas por que uma criança com arma? Daí nossa, por que a gente não faz outros questionamentos, né? Por que a gente não se pergunta como que essa arma chegou na mão de uma criança? Ok, tem a internet, ela deve ter comprado pelo eBay, né? Então é fácil o acesso a armas, né? Então são alguns questionamentos que a gente faz que deveriam ser refeitos, né? Essa arma está na mão de uma criança. Alguém foi conivente e deixou com que essa arma entrasse no Brasil, né? Ele importou uma arma russa, né? As armas russas, sei lá, fuzil, estão aí nas favelas de Curitiba, do Brasil e eles devem ter trazido pela internet, né? Veio via Sedex, enfim. Então, são alguns questionamentos que a gente deixa de fazer, né? A gente é condicionado a pensar apenas como a mídia fala para a gente pensar. E ali tem outra frase também, falando sobre essa questão da redução da maioridade penal, então, né? Porque reduzindo a maioridade penal, a gente vai prender crianças pobres, pretas de favela, né? Então, por entender que eu sou um homem negro e entendo que a favela ela está recheada de crianças negras e pobres que não tiveram acesso à cultura e informação. Então, é isso que eles querem fazer, apenas prender essas crianças. Então, os meus questionamentos são esses nos meus desenhos, por entender de que a gente como igreja tem que se posicionar. A gente como igreja a gente tem que refletir e ser resposta para algumas coisas, né? Refletir e ser resposta para a situação de mazela que a gente vê nas ruas da nossa cidade, né? Onde, por exemplo, fazendo grafite, a gente está muito em contato com a rua e a gente faz algumas ações com o pessoal de rua, né? Os moradores, enfim, e tal. E parece ser pouco, sabe? Mas pelo fato de você chegar na pessoa e olhar ela no olho, a gente tem percebido de que elas se sentem seres humanos de novo, sabe? Então, por entender que parece pouco, né, fazer um desenho, mas eu tenho entendido que a pessoa, se ela olhar e reolhar, entender que ela também é bela, que ela também está sendo retratada, ela também se vê em algo, pode libertar ela desse sentimento de inferioridade ou de não ser amada por Deus, né, porque ela foi esquecida, enfim, né? E hoje, na realidade, então, esse é o meu desafio, sabe? É o desafio que eu tenho tido quanto ao que eu faço, assim como Deus ele quer nos usar para reconciliar o mundo a Ele, né? Eu tenho usado a arte para isso também. Então, a pergunta hoje para vocês essa noite é realmente isso, sabe? O que você tem nas mãos, sabe? O que Deus já te deu, né? Quais são os talentos que você já tem? Para que você revele o divino, né? Para que você revele algo espiritual através daquilo que você faz, né? Porque, enfim, fazendo arte a gente cai numa linha muito tênue do ego, né? De você achar que você faz, então você é bom. Então a arte pela arte simplesmente ela não vai levar a gente a lugar nenhum. Então foi um processo também de desconstrução sobre isso, né? De que a arte ela te possibilita uma ascensão onde se você não render toda essa ascensão a Ele, ao Eterno que te colocou nessas posições, você cai nesse alter ego, né? Então se hoje o que a gente faz, né, e o que a gente tem, ela não servir para religar as pessoas a Deus, ela não tem valor, né? Por entender Romanos 11:36, né, que é por Ele e para Ele que são todas as coisas, né? Então glória a Ele eternamente, amém. E eu queria hoje encerrar, sabe, tipo não foi uma pregação, tá ligado? Foi mais uma palestra, uma construção sobre arte. Não sei quantos de vocês são artistas, sabe? Mas incentivar vocês a terem um olhar um pouco mais artístico para a vida, sabe? E entender que aquilo que você faz, ele tem que ser como uma forma de religar as pessoas a Deus, que elas vejam o que você faz e percebam Deus naquilo. Por ser bem feito, por ter uma qualidade, mas por trazer algo espiritual também para a vida das pessoas, tá ligado? Porque nós somos seres carnais, mas somos muito mais seres espirituais, porque nós somos criados para sermos eternos, né? Aqui a gente está só de passagem, né? Então, se a gente não revelar algo do eterno através da nossa vida aqui nessa terra, não vai ter sentido nenhum, né? Então, em cada foto, em cada clique, em cada edição, em cada filmagem, em cada texto escrito, enfim, cada coisa que a gente for fazer, que a gente consiga revelar parte dessa eternidade através da gente. Amém?
Eu só queria orar, então, e agradecer o convite. Enfim, como é um processo de construção, desculpem alguma coisa, desculpem... não parece faltar alguma coisa, às vezes, e tal, mas, como eu falei para vocês, é um processo de construção. Estou construindo isso e gerando isso, e Deus tem gerado isso em mim, então eu apenas queria compartilhar isso com vocês e pedir que vocês continuem orando para que Deus levante, tá ligado? Artistas que revelem o reino na televisão, que revelem o reino no teatro, na dança, onde são lugares onde a gente vê que a libertinagem ela é total, a depravação a nível sexual e outros níveis ela é total, não há mais pudor, não há mais nada, só que Deus deixou isso para a gente, nesses ambientes, para a gente ser influência também nesses ambientes, então que a gente olhe para que realmente Deus levante essa geração, sabe? Nos levante como essa geração que realmente vai influenciar essa área que foi abandonada, né? Pela gente, amém? Então vou só orar e agradecer a oportunidade, amém? Deus, nessa noite a gente realmente quer te agradecer, Deus, e te entregar tudo que nós temos, Deus. Te entregar tudo que nós somos, porque entendendo que nós não somos nada sem o Senhor, Deus, tudo que nós temos vem do Senhor e é para o Senhor, Deus. Então, nessa noite nós queremos te entregar as nossas vidas, Deus, como oferta realmente de louvor ao Senhor. Que tudo que a gente for fazer, Deus, a gente entenda que é para te glorificar, Deus, e que as pessoas se sintam atraídas pelo Senhor, Deus. Que elas vejam algo do Senhor em tudo que nós formos fazer, Deus, a forma que nós formos falar, Deus, tudo que a gente realmente colocar as mãos, que seja para te glorificar, Deus. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa igreja e que o Senhor realmente nos levante, Deus, como uma geração saudável, como uma geração que te entende e entende como o Senhor está agindo no mundo, e nós queremos te revelar, Deus, em todos os lugares onde nós estivermos, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse lugar, te agradeço por cada um que se dispôs a estar aqui, Deus, e que realmente o Senhor desperte, Deus, algo profundo, Senhor, na vida deles, Deus, que o Senhor os ajude, Deus, a entender aquilo que eles já têm nas mãos, Deus, aquilo que o Senhor já colocou para eles fazer, Deus, e que eles venham realmente realizar isso com excelência, Deus, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu reino seja visto na terra, Deus, para que as pessoas sejam impactadas com a sua presença, Deus. Afinal de contas, nós estamos aqui apenas de passagem, nós queremos atrair as pessoas para o Senhor, Deus, revelar o Senhor através das nossas vidas, Deus, assim como nós somos, seus seres individuais. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite. Amém, Deus. Amém.